Chayanto Bodhiyamule Sakhayanang Esse é o Sutra da Proteção Suprema, Maha Sutta. Primeiramente é recitado em tailandês e depois na língua do Sri Lanka. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savanti, no bosque de Jeta, no mosteiro de Anathapindika. Então, quando a noite estava bem avançada, uma certa deva, com belíssima aparência, iluminou todo o bosque de Jeta. Aproximou-se do abençoado. Ao aproximar-se, homenageou o abençoado e, ficando em pé a um lado, a deva disse: muitos devas e seres humanos, o deva disse, muitos devas e seres humanos pensam na proteção, desejam a felicidade. Diga então qual é a proteção suprema? O Buda, não se associasse com tolos, associasse com os sábios, demonstrasse respeito àqueles dignos de respeito. Essa é a proteção suprema. Viver num local civilizado, ter realizado os méritos no passado, portar-se de maneira correta, conhecimento amplo e habilidade, bem treinado na disciplina, boas palavras. Essa é a proteção suprema. Sustentar o pai e a mãe, zelar pela esposa e filhos, consistência no trabalho. Essa é a proteção suprema. Generosidade, viver em retidão, auxiliar a família, praticar as ações que sejam irrepreensíveis. Essa é a proteção suprema. Evitar e abster-se daquilo que é mau, abster-se do que seja intoxicante, estar atento às qualidades da mente. Essa é a proteção suprema. Respeito e humildade, satisfação e gratidão, ouvir o Dharma em ocasiões oportunas. Essa é a proteção suprema. Paciência e observância, visitar os contemplativos, discutir o Dharma em ocasiões oportunas. Essa é a proteção suprema. Autocontrole, celibato, compreender as nobres verdades, realizar o desapego. Essa é a proteção suprema. Uma mente, quando tocada pelas vicissitudes do mundo, é inamovível. Livre da tristeza, sem pó, sem descanso. Essa é a proteção suprema. Sempre invencíveis. Quando agem desta forma, as pessoas vão por todo lado e em rumo ao bem. Essa é a proteção suprema. Essa é a versão curta desse sutra. Tem ela mais longa. Os monges do Sri Lanka devem recitar esse sutra agora. Mas parece que não tem uma boa conexão com o Sri Lanka. Não tem.
A great sadhu for a short recitation of Pali Sutta grande sadhu para essa recitando of the community of Sangha from Thailand. Esse venerável Dhammapala Mahamudra, e falando que quem recitou o Sutra do Maha Satipatthana em Tailândia e Sri Lanka. Bom dia, Sua Santidade e todos os respeitados, os mestres veneráveis do Sangha, do Sri Lanka, da Tailândia, Malásia, Indonésia, Índia e outros países. E muitos amigos budistas, irmãos e irmãs, Namo Buddhaya, Samamangalam Tashidele. A very warm welcome to a 2 days teaching program. Bem-vindo a 2 dias de ensinamentos pelo Sua Santidade Dalai Lama sobre o Sutra de Maha Satipatthana Sutta. Hoje é o primeiro dia de ensinamento. From Malaysia. I'm the moderator for today's teaching program. O moderador de hoje é um chefe venerável do Theravadinho, do Sri Lanka. Teaching of these very important suttas called Maha Satipatthana Sutta. Nós estamos muito felizes de receber esse ensinamento de Sua Santidade sobre esse Maha Satipatthana Sutra. Teaching the Maha Satipatthana É o meu preferido. for the benefit and happiness of many. In Pali, Bahujana hit Sukhaya, Bahujana Hitaya. Estamos muito felizes de receber esse ensinamento de Sua Santidade para o benefício de muitas outras pessoas. By His Holiness, and followed by question and answer from the floor. Depois dos ensinamentos sobre o Sutra de Sua Santidade Dalai Lama, será seguida uma sessão de perguntas e respostas. Estamos muito privilegiados de receber esse grande ensinamento de Sua Santidade. E o Buda disse que associar com os vícios I hope you will make wise use of this wonderful and rare opportunity to ask His Holiness anything about life, meditation, practice, and cultivation. Eu espero que vocês façam bom uso dessa oportunidade de fazer perguntas à Sua Santidade sobre as perguntas, sobre a vida, sobre a meditation e assim por diante. Question and your understanding is very much appreciated. Now, we request the floor to mute your mic and keep the video open. Please keep the environment calm and peaceful. Por favor, mantenha o ambiente calmo e pacífico enquanto vocês escutam os ensinamentos de Sua Santidade Dalai Lama. I would like to introduce Em nome de todos os organizadores, eu gostaria de introduzir os seus velhos amigos. Dr. Waskadue. O primeiro é de Sri Lanka, o mais venerável Mahanakatero, do Sri Sambuddha Sadonaya Sangha Sabha de Amaraputa Mahanikaya, Sri Lanka. Most Venerable Nyangoda. Bom dia, senhor. O mais venerável Nyangoda Vijitasari Anunayakitero, Sri Lanka. é do centro de Mahanikaya do Sri Lanka. O venerável Dr. Omelpa Subita Nayakatero é o chefe do Sangha Nayake no Sri Lanka. Venerable Narampana O venerável Narampanawe Ananda Nayakatero of
é o abate-chefe de a seguir a Maha Skandi, aquele cujos monges restaram o mantra, o sutra de hoje. Os membros de Tailândia são o mais venerável Medivajradondo, Centro Internacional de Meditação, o mais venerável Vajravarayana Muni. Ele é abate do monastério da floresta Anandagiri, em Tailândia. Os membros da Malásia são o mais venerável Sri Saranankaram Nayaka Mahatera, conselheiro monástico do Conselho Budista Theravada da Malásia. Da Indonésia, os membros da Indonésia é o venerável Kemakaro Mahatera, o presidente do Conselho Supremo do Sangha da Indonésia. O mais venerável Santatido Thera, PhD e presidente do Colégio Budista de Ketarajasa, e o venerável Dhammabuddha Thera, o presidente do Colégio Budista da Indonésia, e da Índia, o venerável Dr. Dhammapia Mahatero, secretário-geral da Confederação Budista Internacional. Without further ado, we shall invite Chief Venerable Bodhi Nandamukh. Sem outras adições, gostaria de convidar o venerável chefe Bodhinanda Muni, Temple in Bodhgaya. que é o abate-chefe no templo da Tailândia, em Bodhgaya. Kandirau Rekomenshinkandi, Pendang Dewa Malachungune, Cherezinho Atezi Yatsoi, Chapezi Tembado Tengyuchi. Bom dia, Sua Santidade. É meu privilégio e honra vê-lo novamente. Muito obrigado por escolher esse maravilhoso e precioso ensinamento sobre o Sutra Maha Satipatthana Sutta, que é uma das principais práticas nos países Theravada e é um ensinamento central do Senhor Buda. O próprio Buda disse que esta é a única maneira de obter a liberação. Esse ensinamento está sendo coordenado por seu escritório de coordenação no Sudeste Asiático e organizado por Wata Dhammacha Bonyan, Centro de Meditação Bunyaran, Tailândia, Siviridia State Budista College em Tangerang, Banten Indonésia, no Conselho Budista Theravada Malásia, a Sociedade de Irmandade Budista Tibetana no Sri Lanka, o Projeto ASEAN Dhammaduta, Tailândia, Centro Budista Tibetano em Singapura e Malásia. Gostaria de agradecer em nome de todos os organizadores. Gostaria de agradecer a Sua Santidade por essa oportunidade. Now can I start my talk? Posso começar meus ensinamentos? Nara, namjuniti, döndegi.
Então, eu recito esse verso cotidianamente, que é o verso de Lama Tsongkhapa em uma oração a respeito da originação interdependente. E também eu memorizei todos esses textos e recito e recebi esse comentário, a explicação do comentário explanatório de grandes mestres. E eu faço o melhor porque posso para recitar esse texto da originação interdependência, integrais, e não só recitar, mas integrar ensinamentos dentro de mim, e tento desenvolver uma meditação unifocada. E a principal prática da meditação é a meditação sobre a vaziedade e a mente da iluminação, bodhicitta, combinar esses dois. A respeito da bodhicitta, da mente da iluminação, eu faço meditação sobre os textos pratico sobre os textos da linhagem profunda e da linhagem das benções ou das condutas. E nesses textos se fala do sistema de igualizar você com os outros para a prática da bodhicitta. E nessa minha prática, meus irmãos e irmãs no Dharma, eu gostaria de dizer que eu sou muito feliz em compartilhar, discutir e compartilhar com vocês as minhas experiências e conhecimentos do Dharma. E a todos vocês que seguem a tradição Pali e a tradição sânscrita, todos nós somos seguidores do mesmo professor Buda Shakyamuni. As diferentes visões filosóficas dentro do budismo já existia mesmo no tempo de Buda. Essas diferentes visões filosóficas. E existia, tipo, as 18 subescolas da escola vaibhashika e as Sautântrica, Chittamatria, somente seguidores do Tantras e assim por diante. Existem todas essas escolas, e o Buda mesmo, ele falou assim, Budas em Bodhisattva, vocês, assim como ourivo, monges eruditos, assim como ourivos examinam o ouro, queimando, cortando e raspando, assim também, assim sábios, vocês também devem fazer e aceitem os meus ensinamentos só depois de investigá-los completamente, e não apenas por respeito a mim. E Buda mesmo, ele era uma pessoa que nos deu a liberdade de analisar os seus ensinamentos e não tomar os seus ensinamentos como corretos, como últimos. Na tradição de Nalanda tem grande ênfase em investigar os ensinamentos de Buda. E quanto mais você analisa os ensinamentos de Buda, quanto mais você
Você não deve ter uma fé, né, cega nos ensinamentos de Buda. Você tem que ter os ensinamentos de Buda depois de analisar. E a profunda linhagem da visão da vasidade e a linhagem excessiva dos meios habilidosos, esses são todos ensinamentos. E eu estou fazendo essa prática. Eu quero compartilhar esses ensinamentos experienciais com vocês, meus irmãos e irmãs do Dharma. E hoje o que eu faço é compartilhar os promover as harmonias entre as religiões, porque todas as religiões elas têm as mesmas mensagens, todas as maiores religiões têm a mesma mensagem e inclusive as religiões existentes aqui na Índia, o jainismo e as religiões não teístas, e todas elas, embora sejam não teístas, elas também ensinam a não violência. E assim também as religiões teístas ensinam a não violência. E por mais de 2000 anos, a prática da não violência e a ahimsa e a karuna, a compaixão, já existia há mais de 2000 anos e foram praticadas e são praticadas desde então. E aqui na Índia, nesse país da Índia, existe todas as maiores religiões do mundo, tipo judaísmo e islamismo, católico e assim por diante. E a Índia é um exemplo de todas essas tradições religiosas e que elas podem coexistir juntamente e harmoniosamente. E desde que eu cheguei, me exilei aqui na Índia, a prática da não violência e a prática da harmonia entre as religiões é excelente e eu aprecio muito. E então vocês, seguidores da tradição Pali, ter essa oportunidade de ter um encontro com vocês é muito auspicioso. E depois disso, nós teremos, depois dos meus ensinamentos, nós teremos a sessão de perguntas e respostas. It's a great joy for me to have this opportunity to be with you all, venerable Sangha members, and we are all students of one and the same teacher. O Tengimpa está traduzindo de novo. Every day, every morning when I get up, I recite a particular stanza which was composed by the 14th century Tibetan master Tsongkhapa. And that stanza, four-line stanza, captures something that is very dear to my heart and also shows the level of devotion on the part of practitioners like myself towards the Buddha. And the stanza says that having taken the monastic vows as the basis for my practice, and also having engaged in the study of the great teachings of the Buddha and other masters, and then having implemented these, put these into practice through, yogic practices, I have developed this devotion and faith towards you, the great teacher, referring to the Buddha. So this really is a stanza that is very dear to my heart, and also I personally identify with the sentiments expressed in these four lines very deeply. I've had the privilege
to be able to take the monastic vows when I was very young, and which thus establishing the basis for the foundation. Eu fui muito privilegiado de ter recebido os votos de monge desde pequeno, e na minha vida eu sou muito privilegiada e me considero muito privilegiado de ter tido acesso a muitos grandes mestres e devido a isso eu fui imbuído, sou exposto aos vastos ensinamentos de Buda e estudei os grandes tratados e I can implement what I have learned. The content of the learning for a Buddhist needs to be put into practice through meditative cultivation. And in my own personal practice, of course, on the basis of morality, one of the important practices is the cultivation of single-pointedness of mind, which is the concentration in shamatha. And because the concentration and the shamatha practice allows us to be able to have some ability to apply our mind in a focused way. So that's really a key part of the practice. And then with that kind of mental technique, the main focus really is, in my own personal case, cultivation of bodhicitta, the altruistic intention to attain Buddhahood for the benefit of all beings, grounded in universal compassion. This is an important teaching coming from what in the Tibetan tradition we call the lineage of the profound, lineage of the vast practices. And then the second focus of my practice is the teaching on shunyata, emptiness, which is really understanding of the deeper nature of reality. And this set of teachings is referred to as teachings coming from the lineage of profound view. And then the third lineage, the main focus is the teachings coming from Shantideva, focus particularly on altruistic intention, equalizing self and others, and exchanging self and others, and expanding one's altruistic orientation of the heart. So these three are my main focus of cultivation. And as a result, as I deepen my own personal practice, the more I am able to gain something from these practices, the deeper my devotion and reverence to the great teacher Buddha becomes. So this is something that I wanted to share with you, and the recollection of the Buddha is something that we as Buddhists must do on a daily basis. And in my own case, that's the first thing in the morning when I do by reciting those verses. So of course, Buddha's, when we talk about the Buddha's teachings and the tradition that came from the Buddha, broadly one can say there is the Pali tradition and there is the Sanskrit tradition. And the Sanskrit tradition is the tradition that really remained and embodied in what came to be known as the Nalanda tradition of the great masters. And the Pali tradition is very well represented in this congregation today. And so when it comes to the philosophical views, we have to admit that there is a diversity of views in the teachings of the Buddha. Even in the history of the Buddhism, we know, for example, there is the emergence of what is called the 18 great schools, from the teachings of the Buddha. And these, each of these schools maintain a slightly different philosophical view. And then within India, if you look at the philosophical history, there is the Vaibhashika, Sutrantika, Chitramatra, mind-only school, and the Madhyamaka. So all of these diverged philosophical views really emerged. And in fact, strictly from a historical point of view, it would make sense because Buddha did not teach just one teaching for everybody. So, and that's why, there is in fact a statement attributed to the Buddha where the Buddha says that just as a goldsmith would test the quality of the gold by rubbing, cutting, and burning, in the same manner, you should examine my statements, the words I have uttered, and accept them on the basis of your understanding, not out of pure devotion. So in some sense, we could say that the Buddha, our teacher, has given us, his followers and disciples, a kind of a liberty, a freedom to really examine and really make sense
of the content of his teachings in relation to our own understanding. And it is because of this, there historically, particularly in the Nalanda tradition, there emerged a great diversity of interpretation of the Buddha's teachings, to the point where distinction is drawn between the provisional nature of some of the teachings and the definitive meaning of some of the teachings. And so to the point where sometimes even the literal statement of the Buddha is not accepted on the surface level meaning, but looked at as a deeper underlying hidden meanings and so on. So I think it is really important to understand this overall history, and also to really recognize that as Buddhists, Buddha really was teaching something to us aimed at understanding the nature of reality as it is. So the nature of reality as it is would require us to apply our mind and critical thinking to be able to understand. And so, for each of the statements of the Buddha pertaining to the truth, we can subject them to analysis. So it's not, Buddha's teachings is not something like a scriptural, has to be accepted as a scriptural authority on just a pure faith or devotion. Buddha's teaching can be accepted by examining and relating to the nature of reality and reason. So therefore, it's a very rich tradition, and once we are able to understand this, then our devotion and faith to Buddha will not be just purely a devotion and faith, but it will be a devotion and a faith grounded in reason and grounded in understanding. And this is something that I think is really important, and I want to share with my fellow Buddhists, that to be able to cultivate faith in the Buddha that is grounded in understanding and grounded in reason. So this is something that is important. And of course, today we're living in a very pluralistic world, and in this world, the fact is there is a multiplicity of different spiritual traditions, and all of these spiritual traditions, we have to understand the place of Buddhism in the context of this plurality of world spiritual traditions. And as Buddhists and followers of the Buddha, we need to be able to identify with fellow spiritual practitioners and sometimes, sort of unite in where we can see commonality. For example, when we look at the ethical teachings of all the great spiritual traditions, there is a convergence on emphasis on cultivation of good heart, compassion, and avoidance of harm. So these teachings are universal, and that's why cultivation of a good heart, and for example, cultivation of patience, forgiveness. So these are universal spiritual values, and it's something that we as Buddhists also need to appreciate when we relate to other traditions. And in my own case, I am a deep admirer of the great heritage of India, the country where I have had the privilege to live now for many years as a refugee, as a stateless person. But India particularly is a place where historically there has been a multiplicity of faith traditions. In addition to Buddhism, there is Hinduism, various traditions of denominations of Hinduism. There is, of course, Islam, Christianity, and so on and so forth. So there is many more than several centuries history of the plurality of faith traditions in India. And because of this, India has been able to really promote this idea of plurality, acceptance of the plurality of spiritual traditions. And this is something that I deeply admire. So the two things that I really try to share in the world, taken from the Indian heritage, one is the emphasis on ahimsa, the non-violence and avoidance of harm, rooted in compassion. And then the second one is, an explicit adoption of plurality of faith traditions. So these are two important heritage of India, which I really try to share more widely. So before we launch into the actual teaching, once again, I want to express my
you to everyone who made this teaching, organized this teaching, and also as myself a monastic member, it's a real privilege and joy to be able to be with many fellow monastics today here for this session. Thank you. Any Darish at the Tisamtangiori, Tedalo to second our session, Rangalano, never Russian. Dida Molu, then came about Tode, Tanya Tempeto can go on to Tatum go put over Sunday evening, draw the Lubala, Nia, Kivashi. I want to see something vision, Molu Esse é o verso, Sua Santidade está recitando o verso de Maria Única, entrando no caminho do verso, do meio, verso, são 3 versos, e eu recito, portanto, iluminando pela luz brilhante da sabedoria, o Bodhisattva vê claramente como a fruta de uma groselha na palma de sua mão, que os 3 mundos em sua totalidade são originalmente incriados e por meio da verdade convencional ele segue para a cessação. Mesmo que sua mente possa permanecer na cessação, ele também gera compaixão pelos seres sencientes, desprotegidos, indo mais além devido à sua sabedoria, seu brilho sobresserá acima de todos os Theravakas e Pratyakas sem exceção. E com os reios dos cines que se eleva à frente de outros cisnes realizados, expandindo suas 2 amplas asas brancas da convencionalidade e vitalidade, impulsionado pelos poderosos ventos da virtude, Bodhisattva cruza para a margem suprema do oceano da qualidade do conquistador. E embora eu não tenha essas 2 asas, on the basis of cultivation, passion on the one side, and wisdom of emptiness, understanding the nature of reality on the other, wisdom and compassion. And he compared. Esses 2 versos mostram a bodhisattva e a vaziedade. O Shantideva mostra que a realização dessa bodhisattva, também da iluminação, e a vaziedade, com essas 2 realizações completas, ele pode viajar e ir até o outro lado do oceano, que é a iluminação. E eu recito muito esses versos, e se vocês eu prometo a vocês que se vocês fizerem a determinação que não deixem só aquilo que vocês escutam e vocês aprendem por aí, mas se vocês se realmente esforçar, entender e colocar em prática aquilo que você aprendeu, você pode ver o resultado das práticas em você mesmo, a mudança. E com essa compreensão, você começa a ter um texto, você começa a testar aquilo que realmente Buda quis dizer, que o texto quis dizer. Eu não posso dizer que eu não tenho essas suas asas, mas eu posso afirmar que eu talvez cheguei ao primeiro caminho que conduz até a iluminação, o primeiro caminho que conduz até a iluminação. As I would like them to be, but still there are 2 working wings that can at least take me. Mesmo que essas 2 asas não são fortes como deveria ser, mas mesmo assim eles podem me ajudar. Mas mesmo assim eles podem me ajudar a conduzir a grande realização. Então, posso assegurar a vocês que vocês praticarem, vocês podem alcançar uma mudança no seu próprio contínuo mental.
A respeito desse texto, vocês dos membros dos sanghas aqui presentes são familiarizados com esse texto, e eu talvez eu não vou recitar profundamente todo o texto. Os 37 fatores da iluminação descritos por Buda são o nobre caminho quintuplo, os 4 fatores para estabelecer o estado da presença mental, os 4 esforços corretos, os 7 fatores da iluminação, as 4 bases para o poder da mente, as 5 virtudes, os 5 poderes. Esses formam os 37 fatores da iluminação, descrito por Buda e contido nesse sutra. 내수 뭐니 답은 시제니 꼭 그게 책상 셔셔 많이 붙여 꼭 간다 유딩의 자니 다 디네이니 상다지 제윤도 자네 그나 동니기 따와 사기 식지이네 그 냠뇨 영역지 된중기 대권은 슬라이드 자네 지코 지 서버로 차이도 와 그것은 나로를 구조돼야지도가. 제 대대기 그게 양용선이 개면은 아니 대중그 대권은 있어도 어디 우모베 아니 동모임에 따와 차대요. 서울사요. 사르스마도 디케임도가. 자상가 터섬 공부 이하마저지도 상단도 다 내가 또 토비인도 쓰기 매디 간단 냠뇨 칼 간서 유튜브지 차대요래 인제인도 뭐는 지다 최 산제의 최디 아니 터섬 공수 야마저지도 상담이나 뭐는 전에 지 미스다갈 사실은 좋은라 여더다 애는 처럼처럼잖니 다 있는 사람 줘야지 가데 파랑가데 파라상가데 부디서 와야지 뭐네 다 용야지 레샤 삼 자인구도. So on the text of Maha Satipatthana Sutta, this is a text that is very familiar to the Theravada community. Então, esse texto é muito familiar à tradição Theravada e não é preciso que eu vou ler profundamente e não é preciso que eu vou comentar esse texto palavra por palavra profundamente, mas o que eu queria compartilhar com vocês é que a minha sugestão para vocês é quando nós olhamos para as grandes escrituras como esse sutra, que apresenta os ensinamentos dos 4 fundamentos da presença mental, pela minha própria experiência, o que eu acho isso muito benéfico é olhar especificamente os ensinamentos isolados, mas eu olho esses grandes ensinamentos como um todo. De onde esses textos específicos têm origem, por exemplo, como as 4 fundações da presença mental é a prática-chave de grande parte do ensinamento do Buda, que é compartilhado em 37 fatores da iluminação. E, como eu disse, nós temos os 4 fatores. Nós temos 4 fatores para estabelecer o estado da presença mental, os 4 fatores corretos, como eu disse antes, os 7 fatores da iluminação, o nobre caminho octúplico,
octuplo, e é muito importante ver todos os estamentos com o princípio das 4 fundamentos da presença mental. E dentro desse nós devemos ver o que é mais importante para o caminho da iluminação. E isso é muito benéfico, eu acho. Outra coisa importante que eu gostaria de comentar aqui é o que é a prática do Dharma. E a prática Dharma, em caso das 4 fundamentos da presença mental, o primeiro estado é o estado de aprendizagem, quando nós aprendemos os ensinamentos por estudar, refletir e meditar. Esse é o estado de aprendizagem. A segunda coisa é que, baseado naquilo que nós estudamos e aprendido, nós devemos concentrar, refletir. E esse segundo estado é o processo ou internalizar aquilo que nós estudamos. Esse é o segundo nível. E o terceiro é que tudo aquilo que nós estudamos, refletimos e internalizamos, nós devemos meditar sobre aquilo que nós compreendemos devido à meditação. E nós não devemos fazer isso tudo de uma vez, todos os 3 de uma vez. Nós devemos fazer passo a passo. Se vocês forem capazes de fazer esses 3 passo a passo, então você será capaz de ver uma mudança no seu contínuo mental. Então, quando você usa essa abordagem, então automaticamente nós estamos fazendo isso relacionado à nossa própria experiência. E a nossa prática de Dharma se tornará uma coisa interna, não uma coisa externa. E quando você será capaz de relacionar os ensinamentos com você mesmo, nós poderemos ver a nossa própria e profunda convicção nesses ensinamentos. E isso reforça a nossa convicção e nossa aprendizagem, e só nesse ponto que nós poderemos ver uma mudança no nosso contínuo mental. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos e irmãs do Dharma. Esse processo que é muito importante, crucial, fator crucial de fazer esse passo a passo. Estudar, refletir, interiorizar e depois desse meditar. Só fazendo isso passo a passo, nós poderemos ver uma mudança dentro do nosso contínuo mental e nós poderemos ganhar uma convicção nos ensinamentos. 강도 수에 집어넣음 특수징후 댄셔버 뒤니 캘러 저버에 자원물이 줄었고 댄데 셔도 모든 더버시지 와제라는 생기신 무디잖아 전부식선 어디 송셔야지 매양 고관련당으로디 마셔야지 다 간다 차단께서 쪼르데 마셔야 들어다 얘는 나디 남든지 그 도사인도 사네 나처는 니야 매들지기 차윤도 세제나 차단계약이 시행하고 당전자는 니주 매들들 야 내가 토비야지 또 핑계도 봐 세상가 나가서 따고 가서 전돼야 돼
고쳐 지금에 차단해야 지서요. 저 지금에 남등 리고다 남의 리고 교르셔 도지 생매 된시 애는 ngol 저 직주 차지 된시 제불 저 예매 경고 그 된시 된데도 상담도잖아요. 나서야지 켜는 이해하면 되지 차용도 와. 자사가 대에 제 나서야 되기 그 초진에 그 너쟁을 차 초진에 그 동력이 따와서 화야기 그게 심으로 차용을 지기 대상 아니 날 상등기 도스 So, sorry, earlier I forgot something. So, to conclude, His Holiness was saying that when we are able to truly gain something as a result of our own personal experience, then even when the specific words related to a particular teaching is heard, you have a different kind of feeling when you hear the words. For example, say when we talk about the dependent origination, pratitha samuppada, or for the Tibetan Buddhist, the teaching on emptiness. So when you hear the word dependent origination, pratitha samuppada, if you don't have a deeper practice, then the words just remain words. And then maybe you will have some intellectual understanding that it is an important part of Buddhist teaching or Buddhist philosophy. But beyond that, there is no real emotion on your part. Whereas if you have done some serious practice yourself, then even when you hear the word, like pratitha samuppada or shunyata, the word will have a qualitatively different sensibility for you. The word becomes rich, the word becomes pregnant, the word becomes poignant. So there is a kind of your relationship with the word also changes. So to continue, alongside my own other practices, as I mentioned before, I'm also a great admirer of the 8th century Indian Buddhist master Shantideva. And Shantideva's teaching, particularly on cultivation of our heart, moving towards a more altruistic orientation, is a powerful one. And there are passages, for example, he says that if one is not able to exchange at a deep level, self and others, let alone attainment of Buddhahood, even in this life, there will be no happiness, no real happiness. So then he says about, therefore, by overcoming any sense of weariness, one should ride this horse of altruistic intention and travel from one place of joy to another place of joy. What intelligent person wouldn't want to embark on such a journey? So those are really powerful words. He's really kind of conveying, and this is really, I find these words very powerful and try to sort of implement them in my own life. And similarly, for example, when in relation to the teaching on shunyata, emptiness, there is a passage in Tsongkhapa's line where he talks about how dependent origination is for the unenlightened and ignorant. It's the doorway through which we go to the lower realms, because we get attached, we grasp at it, and then we create negative karma and so on. But for the wise, the truth of dependent origination opens the door to liberation. So this is a very important passage. But for me, I use it slightly in a different way. For example, I try to bring up the notion of an I, and we all know that the thought I am, this aham kara, the thought I am is often the basis of many of the problems. This grasping at I, the grasping at self, is the basis of many of the negative emotions that arises. And then, I leads to, self-centeredness, which leads to grasping, which leads to kind of attachment and so on. But at the same time, the same notion of I can be used in a constructive way for a practitioner by examining the nature of it, by engaging into a critical inquiry.
For example, in Chandrakirti's text, he uses what is called the sevenfold analysis of the self, whether the self is identical with the aggregates, whether the self is person is distinct from the aggregates, whether the self resides in the aggregates, whether the aggregates possess the self, whether it is the configuration of the aggregates, or whether it is the collection of the aggregates. So there's a sevenfold analysis. So when you apply the sevenfold analysis and search what exactly is this I that I'm referring to when I think of, that I'm thinking of, we will discover that it is unfindable. When subject to such critical analysis through a sevenfold mode of analysis, we don't find self beyond our constitutive elements that make up our existence. So in this way, even though the notion of self can lead to problem by attachment, grasping, and so on, but at the same time, the fact that we have a natural sense of self allows us an opportunity to use it in a constructive way by applying critical inquiry and wisdom, prajna, and discovering that there is no real basis for this strong attachment that we bring about. So in this way, the point is that the teachings of the Buddha and the Dhamma teachings are not something external to our experience. The teachings are something that are relevant to our experience. Devotion to the Buddhas, the cultivation of compassion and wisdom remains applicable to all Buddhist practitioners for the ultimate realization of Nibbana. For your information, His Holiness will continue delivering the same teaching on Maha Satipatthana Suttas tomorrow, the same time, Indian time, from 8 to 9 a.m. We have many questions from monastic as well as laity to ask His Holiness. But due to time constraint, we can only take a few questions, and your understanding is very much appreciated. This is a gentle reminder for questioners. When you ask the question, please unmute the mic. And after questioning, remember to mute the mic back, but keep the video open. And we shall keep the room calm and peaceful and create a conducive learning atmosphere. We may now invite Venerable Maha Sokchai Kunivat from Thailand to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic, please. May I pay respect to Your Holiness and good morning, all Dhamma friends. I would like to ask some question. The Buddha says Satipatthana is the direct way for purification of beings, for overcoming of sorrow and lamentation, for extinguishing of suffering and grief, for walking on the path of truth, and for realization of Nibbana. But in the present time, the new generation just need for overcoming trouble in their life. So how can we apply Maha Satipatthana Sutta to use in daily life, such as in situation of COVID-19? Thank you. 이렇게 해서 지금 강에 이제 태백 그들로 다디 주던 게 가지 이버들이 삼로서 고고 말봐 커두기 지 강에 태백 그들로 다지 강에 먹고지 미지소 나올 때들이 이니
미밀이야 지 콘두사야 서로 차돌라야 서로 나제지야 서로를 영대기도 와 다디도 또서 좀 rindu 파다니 그다 디두세디 소스 아니 레지 왕기 요구여다 레스야데 심 뒤모두고 타네 요구여 디리가 상로 망스 코레이나 아니 시 강에 체디 다는시 밀 주고 딱 레라베 털 밀 주고 돼야 디디 패시 연구 말에 자 디디 인도 가당 알아서 안돼 되지데 지 다산지게 처리야 딘딘 동네하고 대보 딘딘 꾸주하고 대보 딘딘 고모하고 대보 딘딘 람하고 대보 신이 den시송돼야 디디기 도시 den시 오는 대보 차와는 대보 차와 제부터 잡으라 대보사 대수체도 도 상도스 예배이나 에네 아주 강에 제주산에 지금 남상식 섬이야 공주사가 서로 지금 중요하고 서로 어디도 배치 매용을 해서 쉬우켜봐도. Your question is very true because for most people, in their day-to-day life, when they encounter difficulties such as adverse situation, tragedy, and so on and so forth, very rarely people are able to, create the space to actually understand what are the causes and conditions behind the situation. People tend to choose an easy path, which is to immediately blame others and latch on to whatever conditions they think is responsible. And because many of the problems arise as part of our being in a society, our tendency would be immediately to blame someone else. And so here, there's a kind of for a lot of people, there's a natural tendency to immediately react and choose a shortcut and try to find someone to blame your problem at. So through practices such as through the Satipatthana teachings and more broadly the teachings on the Four Noble Truths that the Buddha has given, it can really make a difference, because one of the things that the Buddha's teaching in these texts, scriptures tell us is the importance of contemplation, to observe, to reflect, so that you don't immediately react in an impulsive way. So when you observe and contemplate in a deeper way, you really begin to see the causes and conditions that are part of it. So that's why, for example, one of the basic teachings of the Buddha is that to a large extent, our suffering and happiness is a function of our state of mind. And to an extent, there's the karmic function of karma involved, but most importantly, our own suffering and happiness is determined by or influenced deeply by the state of mind we have. If we are able to create a more peaceful state of mind, it creates a space for joy and resilience and able to deal with difficult situations. But if our state of mind is disturbed and undisciplined, agitated, then it leads to more problem. So the state of mind, the happiness and suffering to a large extent is a consequence and function of our state of mind. So by paying attention, creating the space, it really makes a big difference. And here, the most important teachings for the Buddhist from this broader perspective is to cultivate an outlook that deeply takes into account the teachings of the Four Noble Truths. The Buddha said, this is the truth of suffering. This is the truth of the origin of suffering. This is the truth of the cessation of suffering. And this is the truth of the path that leads to the cessation of suffering. So in this, there is the most important teaching is the teaching on cause and effects, and encompassed in the Four Noble Truths. So when we are able to, deeply reflect and integrate these teachings, then we will be able to create a sort of an outlook, a state of mind, and an approach where we will not react in a kind of a immediately reactive manner.
And when we are encountering a suffering or a tragedy, we wouldn't respond as if we are shocked that, how can this happen to me kind of thing. So we would not respond in this way because we will be able to have a deeper understanding of the situation. So in this way, I think the Buddha's teaching can really help to create a more open... a ganhar uma compreensão mais abrangente sobre a situação. E nesse contexto, os ensinamentos do Buda nos ajuda a enfrentar enfrentar os desafios. Esse agora So if we are able to, as I said before, really kind of internalize. E como eu disse antes, se você é capaz de internalizar os ensinamentos de Buda e o significado das 4 nobres verdades, você será capaz de apreciar a complexidade desses ensinamentos, por exemplo, no caso da situação da Covid, para alguém que tenha a apreciabilidade sobre as causas e as condições apreciais, compreender as causas e condições, ela não reagirá negativamente. E compreenderá que tem a causa externa, a causa interna e assim por diante. Procura cooperar com a situação da pandemia, da doença. E se por outro lado, para uma pessoa que não internalizou os ensinamentos das 4 nobres verdades, principalmente sobre a causa e resultado, mesmo se você pedir para ela recitar o inteiro sutra, tipo o Satipatthana Sutta, isso não ajudará a ele manterá uma mente agitada e assim por diante. Então, eu pessoalmente que os ensinamentos imbuídos nas 4 nobres verdades é muito profundo. Next question. Oh, sorry, I forgot. And His Holiness was saying that Sua Santidade disse que uma coisa bonita das 4 nobres verdades, mesmo que começa que a primeira nobre verdade é o sofrimento, fala sobre os problemas, mas isso não significa que nós não devemos ficar desmoralizados em falar sobre o sofrimento. Por quê? Porque nós devemos pensar sobre a última verdade, que é a verdade da cessação e a verdade do caminho que conduz à cessação. Então, isso nos serve para ajudar a levantar a nossa moral. A segunda pergunta é do venerável Maha Satipatthana Sutta, da Tailândia. Good morning, Your Holiness. Bom dia, Sua Santidade. Friend in the Dharma. Todos os meus amigos do Dharma. Sua Santidade, como sabemos, o budismo tem várias tradições e a ênfase também é colocada de forma diferente. Como integrar ou interpretar Maha Satipatthana
ao povo moderno e especialmente àqueles não religiosos ou ateus. 상계에 최버지긴 거네. 애는 삼다나. 네. 전된대기 애니電子 청고다. 애니 발버 천님의 청고다. 애니 레고 넘버 7 청고사 되기 전된대기가 대처부주어리. 대주제 도즈 노중제 유유 도스여나. 애니 말한서다 남부 남자즈 지 샤무 추시 담마다 지 둘로 담마들 되게 삼그터네 에네 되게 추규다 천주 추규 사들에 쉬하게 돼요 말이 전된대기電子의 삼배 최송셔버 디디 거로지 와 고를 주베이나 에네 최대 면적을 지라시라디 만주추다 아니 천주추사 야와차 메드어지기다 상제의 처바 나자르다 어디지 다 될이야 잠만이 샤거드 어디 전화데 녜데 통데 지디 대로다 혹시 잠번 여러 샤거 시군디다니 신전 넘버 타버 쳐 냥에다 명함도 원나 기불 쳐 동에다 이 메데 원나 야월 쳐 대보 토 쳐. 냥데 뭐도 쳐. 네 탐지 이체도 저버지고 라미노 넘쳐고 싶습니다. 제가 가다 좀 되게 줄로 사월로 그 주더 리뷰 남이 통한 순주자네 그분이체 애들 고람이체 대시스네도 쇼좀 넘쳐버렸어. So for us, of course, you're right that among the followers of the Buddha, there are many different. Entre os seguidores do Buda tem muitas tradições, como já dissemos antes, como já disse antes. E quando nós falamos quando que o Buda girou a roda do Dharma, algumas tradições falam das três tradições, os três giros, onde Buda no primeiro giro ele falou das quatro nobres verdades e do segundo giro ele falou de natureza búdica. E a terceira nobre verdade é as interpretações ulteriores sobre a segunda nobre verdade, assim por diante. Então, tem muitas divergências sobre a classificação desses três giros da roda do Dharma. Mas o que nós devemos focar a nossa mente é que o fundamento dos ensinamentos do Buda é as quatro nobres verdades. E não importa qual a tradição que nós sigamos, se nós pudermos compreender completamente os profundos ensinamentos das quatro nobres verdades, nós poderemos seguir os ensinamentos do Buda sem nos focarmos que tipo de roupa nós vestimos e assim por diante. Então, isso é a coisa mais importante, esse ensinamento sobre as nossas... Eu acho que a coisa mais importante é o ensinamento sobre as quatro nobres verdades. E eu continuo dizendo que a fundação é as quatro nobres verdades. E nesse sutra do Satipatthana, ele apresenta um sumário muito compreensível sobre a ética do caminho. E onde fala... Tem a explicação de como realizar o Nirvana, de meditar sobre o caminho e assim por diante. E uma passagem simples, Buda sumariza que o ensinamento do Dharma
é capaz de nos conduzir à iluminação. Então, o objetivo do Dharma é conduzir a iluminação. E as 4 nobres verdades nos oferece um quadro de como nós chegamos até esse ponto. Por exemplo, o sofrimento e a verdade da estação é um lado da causa e resultado, e o caminho, e a cessação e o caminho da cessação é outro lado da causa e resultado. Então, as 4 nobres verdades nos mostram o caminho inteiro à iluminação. Muito obrigado, Sua Santidade. From Thailand to ask your question to His Holiness. Please. A próxima pergunta é do venerável Pramaha Navina Arunach, de Tailândia. Bom dia, Sua Santidade. Bom dia. His Holiness. Bom dia, Sua Santidade e todos os representantes do Buda Dhamma e Sangha. Minha pergunta para o senhor é: qual é a diferença entre Maha Satipatthana Sutta em Theravada e no Mahayana? I don't know, sir. So to be honest, because para ser honesto com você, esse sutra não é esse sutra não é traduzido em tibetano, e eu não sou familiarizado porque eu nunca estudei esse sutra. Então eu não fui capaz de comparar esse sutra com outros textos, e é tudo aquilo que eu tenho a dizer. From Sri Lanka to ask O povo venerável é o Dhammadina Thero, do Sri Lanka. අතිපූජනීය Dalai Lama නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ Sua Santidade, සුබෝදෑසනක් වේවා. පෙර සතිපට්ඨානයේ පිළිබඳ වූ දැනුම මත මලගෙදරකදී පවා ඒ භාවිතයට ගත්තා වර්තමානයේ. A minha pergunta é: no Sri Lanka havia o hábito de cantar Maha Satipatthana Sutta em casas funerárias, mas atualmente isso não é mais praticado. Até que ponto é prático tentar introduzir esse hábito novamente? 벌시 대화 여대비네 즉 고대야지기 편도된데 요리 아니 인 대중 침배 지 가서 그래 다 김상 금리소다 지 얘네 정부 정치소에 너의 책도 거기나 양 섬나 또시 시디 영향을 근데 편도 요리. So definitely Então, definitivamente a prática de recitar os sutras, como o Maha Satipatthana Sutra, como parte de funeral, pode ser muito benéfico. Por exemplo, na tradição tibetana, tem os conceitos de estado intermediário, o estado após a morte, e durante esse estado tem a chance, tem a possibilidade que a família dedica as preces para o morrente, o morto. Então isso ajuda ele muito no estado intermediário. E um sutra como o Maha Satipatthana Sutra, tem um grande sutra como esse, tem muitas bênçãos do Buda, e durante o estado intermediário
do estado intermediário, quando ele ouve os parentes recitando esse sutra ou recitando essas preces, tem uma grande possibilidade que ele ganha liberação ou um ótimo nascimento em vidas futuras. E também é muito importante que nós, no momento das dores, esses sutras, como o Maha Satipatthana Sutta, dá um grande impacto positivo em nós, para nos libertarmos desse sofrimento, esses dores, desses lamentos. Então é muito bom recitar sutras ou outras preces para a pessoa morta, porque isso ajuda muito ele no estado intermediário. Depende dos méritos acumulados, eles podem até alcançar a iluminação no estado intermediário, ou então ele pode ter um bom renascimento em vidas futuras. 풍부닝부디 폐지 파르시버 순등에 되게 풍부닝부디 통야 폐지 에네 이 종종에 되게 지 대출 선도 있다보이나 에네 벌시 되게 어야다 통야 유도로지기 편도 유도로지기 된지지. So in the Sarvastivada, então, na tradição, no Sarvastivada, no Abhidharma Sarvastivada, tem uma explicação dos 4 aspectos da existência. Um é o nascimento, o segundo é a vida intermediária, o terceiro é o estado da morte e o quarto é o estado intermediário. O estado intermediário é o estado entre 2 renascimentos. Sublinhando esse conceito dos 4 estados de existência, aquilo que funda, aquilo que é a consciência humana, que é a coisa principal, que a consciência e o corpo são dois fios que constituem a nossa existência. O corpo e a mente são fundamentalmente diferentes. Quando o corpo morre, a consciência não cessa, porque a continuação da consciência é radicada no contínuo, que tem a mesma substância. Por exemplo, matéria produz matéria, matéria não produz consciência, consciência produz consciência, consciência não produz matéria. Por exemplo, para a consciência humana, a mente humana, as consciências sensórias são vinculadas ao corpo, mas no nível mental, mas profundamente, a consciência não é conectada, a consciência mental sutil não é conectada ao corpo grosseiro, então ela prossegue vida após vida. E mesmo que o corpo grosseiro decai, a consciência sutil, a mente sutil continua. Então, esse é o motivo pelo qual nós dizemos que a recitação de sutra, a recitação das preces para os morrentes, para os mortos, pode dar um impacto muito profundo na consciência sutil no estado intermediário. Por isso que fala o ouvir no estado intermediário.
these kind of practices as part of a funeral rite is actually very beneficial. Por isso que essas práticas funerárias de recitar é muito benéfica. Por isso fala bardo todol, o ouvir no estado intermediário. Então, que se tem um praticante que é um pouco familiarizado com algumas técnicas, e mesmo que não for, então essa prática de recitar mantra e preces no funerário é muito importante no estado intermediário do morto. 밀롱구 루사디 도스코 술도 버튼체 어디는 밀롱구 루디 고 풍부 이벌레 봐 아니 로스 체니 고 저되게 열어 어디를 So the concept of this intermediate state. Então, o conceito do estado intermediário pode ser entendido como, por exemplo, que é um fenômeno que não é comum, que é aquilo que nós chamamos de corpos sonhantes. Não é uma consequência de uma prática avançada iógica, mas com alguns indivíduos pode acontecer naturalmente. Por exemplo, tem casos que umas pessoas pode manter a sua presença mental adotando o corpo sonhante. E ele pode, nesse estado, pode observar as coisas ao seu redor. O que acontece no estado intermediário é algo similar, semelhante ao corpo sonhante. E Sua Santidade no tibetano, ele falou que ele conhece amigos, ele tem amigos que teve essa experiência de corpo sonhante, que não é um estado sonhante, mas tem uma presença mental que pode notar tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. A Santidade falou e não foi traduzido. Então, quando esses fenômenos acontecem naturalmente, que não é o resultado de uma prática yoga, algumas pessoas podem fazer isso. E tem prática também que pode, tem a prática realmente chamada yoga do sonho, onde os yogas avançados inconscientemente pode assumir o corpo sonhante. Eu conheço alguns indivíduos que são capazes de fazer isso, e algumas vezes eu brinco com eles que se você pode ter essa habilidade de adotar o corpo sonhante, então isso pode ser uma maneira poderosa de se tornar um espião, porque através do corpo grosseiro os outros podem ver o corpo grosseiro, mas através do corpo sonhante a pessoa pode viajar onde quiser e se tornar um bom espião. Now, next question. Thank you, His Holiness. A próxima pergunta é: Two more questions. So we now invite Venerable Indu Ragare Vipassitero from Sri Lanka. Venerável Indu Gara Vipassitero do Sri Lanka. Your mic, please. Deruan Saranai Dalai Lama Maha Swamin Wahanse ඇතුළු සම්භාවනීය මහා සංඝරත්නයෙන් මගේ Como a respiração anapana contribui para completar a presença mental Satara Satipatthana? එසේනම් කොහොමද ආනාපාන සති භාවනාවෙන් සතර සතිපට්ඨානේ වැඩෙන විදිහ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. 세상 고
중국만 시에 인도산에 지용으로 걸어야 애는 전번이샤시 애는 류 전번이샤 섬 전번이샤 애는 취 전번이샤 애는 가서 소화 전번이샤 시네 그 전번이샤 시스는 남샤들이 수는 거래 애는 이나에도 우 전번이샤 애는 다 되게 안 되셔야들이 그때기 자만이 샤는 누구로도 서로 싶어이나 애가 가서서네 심 자만이 샤 슈로 서로 싶어이나 아니 풍부히 원래 고소로 취해야 되는 용식이고 그들이죠 그 정도 취하지 The four foundations of mindfulness Os 4 fatores da presença mental são os ensinamentos bem conhecidos para cultivar, onde são corpos, sensações e objetos mentais. Esse é um grande ensinamento sobre a presença mental e a respiração é parte disso. Nas 4 fundações nos 4 fatores para estabelecer a presença mental, nós temos o corpo, a respiração e as sensações. E com a respiração, a pessoa, através da respiração, a pessoa pode ser capaz de aprofundir mais o conhecimento sobre o corpo, sobre a mente, sobre os objetos mentais e assim por diante. Então, por isso que é útil a respiração, porque a respiração é usada para acalmar a mente, para meditar sobre o corpo, sobre os objetos mentais, sobre as sensações, sobre a mente e objetos mentais. So it's, although it is not that explicit. Então, mesmo que não é uma coisa explícita no sutra, a relação sobre a natureza da mente, aplicar a presença mental sobre a mente, mas no Vajrayana, isso é muito mais explicado explicitamente sobre a sutileza da mente, a sutileza da consciência. Nesse contexto, nós falamos da consciência durante o do estado acordado, do estado desperto, do estado dormindo e do estado sonhante e assim por diante. Então, por exemplo, o estado dormindo é mais sutil do que o estado desperto, e o estado sonhante é muito mais sutil do estado que se dorme. E nesse estado sutil, nesse estado sutilíssimo, que é o estado sonhante, é o estado que aparece no estado da morte, o estado que depois que todos os elementos foram absorvidos. E essa prática que os yogis fazem durante as suas práticas, eles praticam a dissolução dos elementos e até chegar ao ponto da dissolução sutis, que é como o estado sonhante. Depois da dissolução interna. Primeiro vem a dissolução externa, a dissolução interna e onde é que aparece todas as aparências da mente sutil, as realizações iminentes, da aparência luminosa, escura luminosa e assim por diante.
que é a prática, por isso que os yogas fazem essa prática do yoga do sonho para treinar para o momento da morte. In these teachings, the Vajrayana Então, nesse ensinamento do Vajrayana, nós falamos da descrição dos diferentes estados de solução, principalmente no estado de solução na hora da morte, que os 4 estados que repetindo com os 4 de soluções externas da terra, forma, água e fogo, e depois vem as dissoluções internas, que é a mente da aparência branca luminosa, a mente do incremento da aparência vermelha luminosa, a mente da realização iminente da aparência escura luminosa, increased appearance, attainment, and clear life. So we are progressively. É chamado os 4 estados do profundo vazio ou vácuo vazio. So the final E is the clear life of death. no final desse 4º estado é a clara luz da morte. E esses estados, todos aqueles que todos nós vamos passar por eles, e a oportunidade quando os yogis eles praticam é que quando ele passa por todos esses processos da morte, ele é capaz de reconhecer, agora eu estou nesse estado, agora eu estou nesse estado. Então, eles serão capazes de manter a sua presença mental mesmo no processo da morte. Então, o yoga do sonho é um processo de treinamento para cultivar essa presença mental na hora da morte. Então, o yoga dos sonhos nos dá essa oportunidade para nós reconhecermos a nossa natureza da luz clara na hora da morte, depois das dissoluções dos 4 estados do profundo vazio, que é quando aparece antes que a consciência renasce no estado intermediário. Sua Santidade, but I have a unique question. Sua Santidade, nós somos muito felizes por ouvir ensinamentos sobre o Satipatthana Sutta. Qual seria a melhor maneira de treinar nossa presença mental em nossa vida diária como monge e membros de um Sangha? 그게 잠버디 밀음 수절이야. 그게 연된도 그 숙성보호시 대하 정보이나 밀음 수절이야. 간다지 지금 밤락이 예봐 먹어야게. 어디 되게 판도 여러 그 뒤 군대네 막개롱이 삼버디 세주기 내가 저도 마세베 니주기 내가 에네 그 뒤거로 때 고마주나 저거 벌써 내걸래 막 결론이 사버디 다 결론도 패시다 그 간다 풍부 뒤파 식사를 제일 시야도야 가고를 얘네 수순 두시르디 막 결론이 사번 두시디 레토로 어디를 리샤 So for the monastic members, one of the para os membros monásticos, a coisa mais importante para você, a prática mais importante é cultivar constantemente a presença mental. Eu sou monge, eu sou um bicho. Essa presença mental, eu sou monge e assim por diante,
nos ajuda muito, não só durante o estado de desperta da sua vida, no estado de desperta da sua vida, mas isso também ajuda você a cultivar as suas atividades diárias. Mas isso não pode se você se familiariza como eu sou o monge, essa presença mental, eu sou um monge, você chegará a um ponto que até mesmo no sonho você verá você mesmo dizendo que eu sou um monge. Essa consciência surgirá num sonho. E se essa presença mental de ser um monge a presença mental é assim forte, você talvez será capaz de conduzir isso até no estado intermediário. É claro que você ali nesse ponto não é mais um monge, mas na sua consciência sutil tem essa impressão que você é um monge. 사년 지금 좀도 거두이네 지금도 전시돼야지 수고도가 어디를 들으셔. So, for example, 주주로서 나봐가 눈에 다들 제왕아 애네 가서 가다 소다의 예제기 로다 시사되기 뒤균되네 전시도 st야지 또 So if you look at the precepts, se você olha pelos preceitos que fazem o monge, você verá que muitos dos preceitos secundários conectado com as ações cotidianas, tipo andar, comer, dormir e assim por diante. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, quais são esses preceitos, mas o ponto principal aqui é que existem esses preceitos. E o que isso sugere é que nós devemos manter uma presença mental durante todo o dia, nossa vida cotidiana. Não importa o que façamos, comendo, dormindo, caminhando e assim por diante. E mesmo você repousando, então essas 4 atividades principais nos ajuda a manter uma presença mental e um foco. E o nível secundário é que você será capaz de monitorar as suas atividades mentais. Então, essas duas são a combinação os preceitos cotidianos e o monitoramento desses preceitos. Isso nos mostra que a importância da presença mental. Okay. Next. Thank you. Então, muito obrigado. Sua Santidade, nós chegamos à conclusão dos ensinamentos de hoje e, na verdade, nós tivemos um dia maravilhoso escutando esses ensinamentos e somos gratificados pela presença de Sua Santidade. Sua Santidade nos mostrou a sua maneira de viver exemplada, a sua maneira exemplar de viver a sua vida espiritual, e colocamos as mãos postas e recitemos juntos. In the Buddha's own words, sadhu, sadhu,
Estamos juntos, sadhu, sadhu, At sadhu. the same time, Sabe Sattha, Nos vemos amanhã, may all beings be na mesma hora. Esperamos que não tenhamos problemas com a conexão. Thank you. Thank you.